Meus irmãos, a palavra de Deus, livro de Josué. Josué, capítulo 3. Eu não sei qual a versão que os irmãos usam aqui, mas o versículo 5, se alguém puder projetar, o versículo 5, nós vamos treinar esse versículo para que a gente possa responder juntos. Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu vou fazer a leitura de 1 a 5, mas vocês vão me responder sempre com o versículo 5, tá bom? Vamos treinar o versículo 5, então? Vamos treinar juntos? Versículo 5, vamos lá? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vocês leram? Está muito baixo, tem gente que não está enxergando, deixa eu ver se está pequeno aqui. Está pequeno não. Vamos ler? Aliás, uma dica para a gente ler bonito é o seguinte: a gente lê sempre projetando a voz, não pode assim, disse Josué ao povo. Tem, disse Josué ao povo. Onde tiver um negocinho tortinho assim, aquilo chama-se vírgula. Já viram falar de vírgula? A gente para um pouquinho na vírgula. Quando tem um negocinho pretinho sem ser eu, é ponto. Então, vamos ler de novo, e você vai parar na vírgula, mas vai ler para cima, para todo mundo ouvir, e vai parar na vírgula um pouquinho, e vai descansar no ponto. Vamos lá? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ok. Eu vou ler, quando eu parar, vocês respondam, bonito assim, respondam com esse versículo. Josué capítulo 3, eu vou lendo e vocês vão respondendo quando eu parar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual a sua perspectiva espiritual para os próximos dias? Qual é a sua perspectiva espiritual para os próximos meses, para os próximos anos? O que você, como igreja, pretende fazer? Quais são os novos objetivos? Quais são os seus desejos nessa nova caminhada? Como está a sua vida espiritual hoje? A que ponto você quer chegar? Porque alguém já disse: quem não sabe onde quer chegar, não quer chegar a lugar nenhum. E nós, às vezes, vamos nos acomodando na nossa vida cristã, vamos achando que está tudo bom, está tudo bem, vamos nos acomodando, e de repente nós nos acostumamos com as coisas de Deus, de repente nós perdemos de perspectiva os milagres de Deus, o extraordinário de Deus. E nessa noite, ao estudarmos esse texto, quero convidar você a se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, e agora? O que eu posso fazer mais e melhor para o reino de Deus? Eu tomei com base esse texto porque é interessante. Josué nunca tinha sido líder. Josué nunca passou pela sua cabeça que ele pudesse liderar alguma coisa. Ele era um general, ele liderava as tropas, mas havia tudo aquilo muito escritinho. A cabeça militar dele era uma cabeça de receber ordem, de dar ordem, mas não de ter uma estratégia. Josué estava muito bem enquanto Moisés estava vivo. Quando Moisés estava vivo, ele era o seu auxiliar, ele estava lá para o que desse e viesse. Mas agora Moisés é morto. E o primeiro capítulo de Josué, Deus fala: Josué, meu servo Moisés morreu.
E agora você vai conduzir esse povo. Moisés era um grande líder, meus irmãos, mas não há nenhum líder insubstituível. Deus, na sua santa sabedoria, Ele sempre prepara para que a obra dele prospere, independentemente de quem esteja de plantão. Deus usa pastores, missionários, evangelistas, líderes de forma extraordinária. Mas Deus não depende deles para que a obra cresça, porque Ele é quem vocaciona, Ele é quem chama. Gosto muito da anotação da Bíblia de Thompson, quando ele diz que Deus nunca chama gente capacitada, mas Ele capacita quem Ele chama. Então, se você se sente não muito capaz, entra na fila. Todos nós somos incapazes. É Deus quem capacita. Deus não usa a pessoa que tem pedigree, Ele usa quem se deixa usar por Ele. E é maravilhoso, meus irmãos, porque quando eu olho para Josué, ele tinha tudo para dar errado. Josué tinha tudo para dar errado. Porque a formação dele era militar, e militar só sabe ser militar, não sabe fazer outra coisa. E quando Deus chama Josué, diz: Josué, presta atenção, eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou fazer como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Fique tranquilo, apenas se deixe guiar por mim e preste atenção nas regrinhas básicas, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por favor, ande sabendo que eu estou conduzindo os seus passos. Foi assim que Deus tratou com Josué. Mas agora, meus irmãos, Josué sabia que ele ia pegar a parte final do ministério de Moisés. Durante 40 anos, Deus usou Moisés. O mar se abriu, choveu pão do céu, as codornizes voavam baixinho, havia tantos, a rocha, ele falava a rocha dava água. Então Josué estava estupefato, porque muitas coisas Josué viu Moisés fazendo, mas ele próprio não se achava capaz de fazer. E agora, meus irmãos, chega o momento decisivo, em que o povo vai tomar posse da terra prometida. Aqui está esse capítulo 3. Esse capítulo 3 é exatamente o momento da transição do deserto para a terra prometida. Havia chegado o grande momento, e Deus agora chama Josué, e eu gosto muito da postura de Josué. Eu quero convidar vocês para caminharmos e enxergarmos alguns movimentos nesse texto muito interessante. Versículo 5 que nós vimos, nós temos uma ordem. Josué reuniu o povo e deu uma ordem. E presta atenção, irmãos, cada vez que há uma ordem na Bíblia, há uma ou mais promessas junto com a ordem. Não tenha medo de cumprir a ordem de Deus. Porque cada vez que Deus dá uma ordem, junto com a ordem há promessas que fazem com que essa ordem possa ser cumprida. Vão por todo mundo, eu estarei convosco. Cada vez que o Senhor nos manda fazer algo, Ele promete algo maior do que nós vamos fazer. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Essa era a ordem. E essa palavra santificai-vos aqui, meus irmãos, a gente fala de santidade às vezes como perfeição. A gente pensa, na verdade, que santidade é perfeição moral. Nunca é, nunca será. Santidade é o ato, é o movimento nosso em nos separarmos para Deus, em nos exclusivizarmos para o Senhor. É o nosso movimento em direção a Deus. Santificar é movimento em direção a Deus. Santificar é quando nós decidimos que, embora haja tantas opções e tantos caminhos, alguns aparentemente até mais fáceis, mas nós decidimos seguir o caminho de Deus, decidimos andar com Deus, viver com Deus. Sabe por que essa ordem veio? Santificai-vos. Porque o povo estava já se prostituindo com os povos ao redor. Já havia uma mistura. Eles já não estavam mais tão puros. Eles já não estavam mais tão acreditando no poder de Jeová. Eles não estavam mais tão animados com o que Deus estava fazendo. E agora Deus fala: Josué, sacuda esse povo e diga: santificai-vos. Embora não apareça aqui a palavra hoje, meus irmãos, a palavra hoje está aqui embutida, viu? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Qual é a promessa? Amanhã o Senhor fará maravilhas. Meus irmãos, cada vez que Deus nos manda santificar, é que Ele quer fazer algo extraordinário na vida da gente. Quando você estiver orando e sentir que você precisa melhorar, santificar, saiba que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Santificai-vos, porque amanhã, e o amanhã de Deus não é Cronos, o amanhã de Deus é Kairos, Kairos é eterno. O amanhã de Deus pode ser amanhã mesmo, 24 horas depois, pode ser 3 dias depois, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas amanhã, quando o Senhor nos manda santificar, meus irmãos, nós podemos obedecer e devemos, por mais difícil que seja para nós,
E sejamos honestos, não é fácil viver uma vida de santidade. Há tantas coisas que militam contra nós, mas o Senhor nos ordena: santificai-vos. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Mas a ordem que Josué agora reúne o povo de: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como nós gostamos de maravilhas, mas a condição para que as maravilhas aconteçam é a santificação. Tem muitos crentes que a vida inteira não experimentam as maravilhas de Deus, porque não há um esforço permanente de santificar-se para Deus. Mas eu quero mostrar nesse texto, quando Deus fala através de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Josué vai nos versículos 1 a 5. Olhem comigo agora, abra sua Bíblia e olhem comigo. Nós vamos olhar no versículo 1, alguns movimentos necessários para a nossa santificação. Alguns movimentos necessários para que a gente se prepare para o avivamento que Deus quer mandar. Meus irmãos, Deus quer mandar um avivamento sobre a sua igreja. Deus quer fazer isso. Canaã era o avivamento. Canaã era o lugar que Deus tinha preparado para o seu povo. Coisas boas, maravilhosas, Deus tem preparado. Gosto do texto: nem olhos viram, você sabe esse texto? Nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas novas vindo por aí. Nós não podemos ficar naquela perspectiva que é isso mesmo, é só isso mesmo. Tem coisas novas vindo por aí. Nós precisamos crer que Deus está... Eu gosto de João 5,17, quando Jesus fala: meu Pai trabalha até agora. Deus está trabalhando a coisas novas e preciosas para esta igreja, para a sua vida. Então, sigamos os movimentos de Josué aqui. Josué 3. Em primeiro lugar, diz o texto, primeiro movimento, e eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa igreja, viu, reverendo Copesca? Muito feliz. Porque eu percebo algumas coisas boas aqui nessa igreja. Tem mais coisas que eu não vi, tá? Mas eu gostei muito do movimento de oração. Primeiro movimento aqui é o movimento de oração. Olha o texto: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Tá certo, podia não ser para orar, alguém pode pensar. Mas quem conhece Josué sabe que foi para orar. Josué se sentia fraco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: oração é coisa de gente fraca. Oração é coisa de quem depende. Oração é um movimento para quem diz: eu não consigo sozinho. Oração é para aqueles que dizem, como o salmista dizia: eu sou fraco e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Oração é para aqueles que creem que Deus precisa, não precisa no sentido de que Ele seja obrigado, mas que Deus quer mover a nossa vida, tirar os empecilhos, nos fazer caminhar, nos fazer vencer. Oração é para aqueles que dependem de Deus, reconhecem que sem Deus não fazem nada. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. O primeiro movimento. Aquele dia seria um dia extraordinário na vida de Josué. E eu posso garantir a vocês, irmão, que ele estava tremendo na base. Não é fácil liderar mais de 3 milhões de pessoas. Ainda mais tendo como exemplo, paradigma, Moisés, que era um cara fora de série, fora da casinha, fora da curva, fora de qualquer coisa que você possa imaginar. Então agora liderar esse povo para a reta final da caminhada, ele tinha que orar. Meus irmãos, para as grandes coisas acontecerem na vida da gente, nós temos que orar. E eu louvo a Deus pelo movimento que eu vi de oração. Devem ter outros movimentos, segundo o que o pastor Tim falou. A igreja está se movendo no sentido de oração, mas faltou você. Faltou você, falta você. Falta você adquirir e ter como hábito uma vida de oração. Falta você acreditar que Deus quer te usar muito mais. Tem coisa nova para você logo ali adiante. E você precisa orar mais. A gente admira quem ora, é muito bom ver quem ora, mas nós mesmo oramos pouco. Devíamos orar mais. Eu sempre cito de exemplo aqui, a Eliane e eu, quando terminamos o nosso Clube 629, a gente passa um tempo de oração. A gente passa um tempo orando ao Senhor. A gente passa um tempo orando ao Senhor. A gente passa um tempo, depois do Clube 629, nós oramos a Deus. Não sei quanto tempo, a gente não marca no relógio, não. Mas eu e ela, nós ficamos em oração. E nós temos visto, meus irmãos, coisas maravilhosas acontecerem. A começar do nosso filho, e eu sei que está sendo gravado, ele pode ver qualquer dia, não tem problema, mas nosso filho estava sendo sugado pelo mundo. E nós não tínhamos mais o que fazer por ele. O casamento dele havia acabado, e a situação muito difícil. A Maria veio ficar com a gente, ele mora com a gente também. Ele estava afastado de Deus, ele estava desiludido com a igreja,
E não adiantava falar com ele, ele é muito cheio de argumento. Ele vai ser pregador, o bicho sabe falar demais, ele tem um argumento. Mas não adiantava nós argumentarmos. E eu e Eliane começamos a orar. Orar para que o Senhor fizesse maravilhas na vida desse menino. Ele é gêmeo, ele é 2 minutos mais velho do que o outro. E Deus usou, sabe quem? A Maria Alice. O João não ia à igreja, então como eu prego em várias igrejas em Campo Grande, eu não tenho igreja local hoje mais, eu congrego na igreja Presbiteriana Central, quando eu não tenho que pregar, mas eu prego em várias igrejas ali, o João estava indo com a gente, mas indo só por compromisso e porque tinha lanche depois do culto. Eu acho que mais pelo lanche depois do culto. Mas ele ia com a gente e a Maria ia também. E a Maria foi em várias igrejas com a gente, a Maria viu cada culto diferente. Até que um dia a Maria foi na 6ª igreja presbiteriana lá de Campo Grande. A Maria e o pai dela. E a Maria se encantou com a igreja. E a Maria começou a chamar aquela igreja de nossa igreja. E o João queria ir atrás de nós e a Maria queria ir lá para a 6ª igreja. E nós estávamos orando. E o João estava frio, o João estava desligado. E a Maria, papai, vamos lá à minha igreja. Ela arrumou a melhor amiga dela lá. Ela arrumou a melhor amiga em todo lugar. Mas arrumou a melhor amiga dela lá. Vamos para a nossa igreja. E o João começou a levar a Maria Alice. E o João foi firmando. O João foi voltando à origem. As coisas foram acontecendo. E alguns domingos atrás, Deus nos deu a bênção do João ser recebido como membro da igreja de novo. E agora o João, domingo que vem, com a graça de Deus, nossa filha está chegando hoje à noite, a outra chega no meio de semana, nós vamos juntar a nossa família e vamos todos nós para o batismo da Maria, lá na 6ª igreja, que é a igreja da Maria. E o João está envolvido, irmãos, vale a pena orar. Eu sei que todos nós oramos pelos nossos filhos, mas nós fizemos desculpa a palavra, não sei se usa a palavra campanha aqui, também não é no sentido que vocês estão pensando, não. Nós fizemos um esforço, muitos dias orando para que Deus resgatasse nosso filho. Mas tem outras coisas acontecendo. Quando nós começamos a orar e santificar nossa vida, Deus começa a abrir portas e oportunidades extraordinárias. Quando nós começamos a orar, quando nós redescobrimos a oração, esse é o primeiro movimento para que as bênçãos aconteçam. Há um grupo aqui que ora nessa igreja, mas o grupo precisa aumentar. O dia que essa igreja pudesse ser chamada como uma igreja de oração, onde todos têm prazer de orar, onde no futuro o culto de oração for o culto mais frequentado, quando orar virar um hábito bom, saudável, mais milagres vão acontecer. Mas eu louvo a Deus porque eu não tenho visto por aí esses movimentos, fiquei feliz pelo que eu vejo aqui, mas é preciso muito mais. Primeiro movimento, então, para que o Senhor faça maravilhas levantou-se e pôs Josué de madrugada. Segundo movimento, meus irmãos, muito necessário, diz o texto que eles partiram olha aí na sua Bíblia, partiram de onde? Sitim. Tem mineiro aqui? Mineiro tudo fala cafezinho, né? Lugarzinho, tudo em. Sabe o que é Sitim? Um sítio pequeno. A Bíblia é mineiro, uai. Sitim é um sítio pequeno mesmo. Sitim, meus irmãos, presta atenção nesse número, o 49º acampamento do povo de Israel. Era o 49º. Eles estavam por aqui. Eles não aguentavam mais. Era um tal de movimentar e tinha uma tal de nuvem que quando a nuvem mexia, todo mundo tinha que se mexer. Quando a coluna de fogo parava, todo mundo tinha que parar. E eram mulheres grávidas, crianças, bezerros, animais domésticos, anciãos. 3 milhões de pessoas, mais provavelmente, que tinha que se mexer, que tinha que se mover quando Deus queria, parar quando Deus queria, e eles já tinham feito esse movimento 49 vezes. E agora, nesse 49º, acharam um lugar dos sonhos. Era um sítio maravilhoso, tinha água, tinha sombra, tinha tranquilidade, tinha alimento, e eles ficaram muito tempo ali em Sitim. A Bíblia não diz quantos anos. Mas eles ficaram tanto tempo ali que eles começaram a paquerar as pessoas, os reinos vizinhos. Eles estavam se encantando com as coisas. O livro de Números diz que eles estavam se prostituindo. Sabe por quê? Sitim era bom demais da conta só. Sitim era muito bom. E o segundo movimento necessário, meus irmãos, para a gente ter um avivamento espiritual, para a gente experimentar as maravilhas de Deus, é abandonar o nosso Sitim. Sabe o que é Sitim? Zona de conforto. Sitim é quando a vida da gente está tão boa que a gente nem precisa mais tanto de Deus.
Quando a vida está tão boa, tão confortável, nossa casa é tão boa, tão confortável, nossos carros são maravilhosamente confortáveis, nós temos na nossa casa tudo, temos televisão tão grande, temos computadores, temos tablets, temos 15 celulares, e a nossa vida está tão envolvida com a gente mesmo, que nós perdemos a perspectiva do divino, perdemos a perspectiva do espiritual, perdemos a perspectiva do céu. O cetim é quando nós nos acomodamos espiritualmente, irmãos. O cetim é um perigo. O cetim é quando nós estamos tão confortáveis, estamos tão bem, que ao invés de dizer como a igreja dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, nós não precisamos ter pressa não, que está muito bom. Nossa vida é boa demais, dá conta. Às vezes, meus irmãos, o nosso conforto, que é Deus quem dá, tá? Não é maldição não, é Deus quem dá conforto. Mas se o conforto entra na alma da gente e nos acomoda, é pecado. Tem muita gente que não consegue mais sair para vir à igreja, para ir aos cultos, para ir à programação, porque está muito confortável no seu sofá, muito confortável na sua vida. Tem gente envolvida até a cabeça com as coisas do mundo, sem perceber, por causa do tal cetim, por causa do tal conforto. Gente que tem uma zona de conforto enorme, que não pensa mais em crescer espiritualmente. Lembra da pergunta? Qual a sua perspectiva espiritual? Você está programando trocar de carro, programando aumentar a sua casa, programando viagem de férias. Está tudo bem, está tudo bem. Mas qual é a sua programação do seu crescimento espiritual? Onde você quer chegar na sua vida cristã? O que está te impedindo? Não seria muito mesmo esse seu conforto, sabe? Essa coisa de você estar tão bem que nem sente necessidade de orar? Meus irmãos, o segundo movimento necessário é quando nós abandonamos o nosso cetim. Eu fiz isso há alguns anos atrás, quando era pastor de uma igreja boa, que estava crescendo. A igreja estava muito bem, eu não estava, mas a igreja estava muito bem, apesar de mim. E naquela época eu tinha o maior salário dos pastores aqui do MS, eu tinha conforto extraordinário, a minha igreja era muito carinhosa, me dava tudo e muito mais do que eu precisava, mas, por incrível que pareça, eu estava, além de estar afastando de Deus, mesmo estando na obra de Deus, eu estava adoecendo, e aquele conforto todo me segurava, às vezes, a tomar algumas atitudes. Hoje eu atendo pastores que ficaram pastor muito tempo, até adoecer, por conta do conforto, por conta da segurança financeira. Quando eu abri mão em 2015, final de 2015, eu abri mão do meu cetim, que era maravilhoso, irmãos. Eu perdi da noite para o dia um salário muito bom, todo o conforto que a gente tinha, seguro, enfim, era muita coisa. Eu abri mão de tudo naquele dia. E eu e Eliane nos mudamos da nossa casa, fomos para uma cidadezinha pequena, a 110 quilômetros de Campo Grande, sem nada para recomeçar, sem ter uma base salarial, mas foi uma das coisas mais acertadas que fizemos na vida. Não aconselho que ninguém faça isso. Eu quero dizer o seguinte, às vezes o nosso cetim nos impede de crescer, de progredir, de ir até onde Deus quer que a gente vá. Nós estamos muito bem, glória a Deus, está tudo bem, mas eu não quero fazer mais nada, a não ser só isso mesmo. Ah, meus irmãos, reveja a sua vida. Será que você está dando... Isso aqui não é uma cobrança só, não. Qual a sua perspectiva de crescimento espiritual? O que você projeta espiritualmente? Onde você quer ir? O que você quer fazer mais para Deus? Você não quer orar mais, se santificar mais, dedicar mais do que um dia da semana só para Deus? Um pouco mais, além dos 10%, um pouco mais. Qual a sua perspectiva? E muitas vezes nós não percebemos, nós ficamos presos no nosso próprio conforto. Mas há um terceiro movimento aqui, meus irmãos, muito interessante. Diz o texto, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, foram ou vieram até ao Jordão. Jordão é o rio de Deus. O terceiro movimento, meus irmãos, é o Jordão. O Jordão é o mover de Deus. Jordão é o lugar onde Deus responde às orações. Jordão é o lugar onde Deus mostra o seu poder de forma extraordinária. Jordão, na Bíblia, significa a presença, a manifestação do poder de Deus. Lá no Jordão, quantas coisas extraordinárias aconteceram. Quantas coisas.
O Jordão se abriu, o povo de Deus passou, Naamã e todas as outras histórias relacionadas ao Jordão. O Jordão de Deus. Muitos crentes perderam a perspectiva de ir ao Jordão. E sabe por que não queriam ir ao Jordão? Porque o sitim estava muito bom. Agora Deus fala, levanta acampamento aqui e vão até o Jordão. Eram poucos quilômetros, irmãos. Poucos quilômetros para 3.000 pessoas andando é longe. Mas eram poucos quilômetros. Eles estavam ali pertinho do Jordão. Mas muitos não quiseram ir porque estavam querendo continuar em Sitim, ou porque não tinham mais disposição de acampar mais. Muitos estavam cansados já de esperar a promessa de Deus. Muitos crentes, meus irmãos, pararam de crescer, porque pararam de ter a perspectiva do novo, do Jordão. Jordão é resposta de Deus. Um culto abençoado como esse é Jordão de Deus. O seu culto doméstico, a sua oração, aquele seu encontro com Deus é Jordão. Jordão é o lugar onde Deus manifesta o seu poder. Jordão é o lugar onde Ele restaura a nossa alma. O Jordão de Deus. Nós precisamos do Jordão do Senhor, mas é preciso disposição para irmos até o Jordão. E muita gente está perdendo a disposição disso, de ir até o Jordão. O Jordão, nós precisamos do Jordão, do transbordar da bênção de Deus na nossa vida. Eles precisavam ir até o Jordão. Me lembro de uma história, eu conto sempre essa história. Dr. Ronaldo Lidório, pastor, missiólogo, missionário, pastor e crente. Ele era tudo isso. Ele foi plantar uma igreja entre os cocombas. Aliás, ele nem sabia onde é que os cocombas ficavam, mas Deus falou, vai plantar uma igreja lá entre os cocombas. E ele foi com os guias foram desistindo, a Rossana, a esposa dele, adoeceu, não estava mais aguentando ir, e chegou um momento que eles falaram, não existe cocomba, não existe esse povo. E eles iam desistir. Mas o reverendo decidiu ir um pouquinho mais. Ele disse, guia, fique aqui. Rossana, fique aqui, eu vou um pouquinho mais. E ele foi um pouquinho mais. E o Ronaldo Lidório estava cansado. E uma noite ele resolveu dormir num lugar mais ou menos seguro, que estava chovendo. E aquela noite fria, gelada, ele disse, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Mas o Espírito Santo disse para ele, vai um pouco mais. Vai um pouco mais. No dia seguinte, ele desmontou a tenda, a barraca, e começou a caminhar, já um pouco desanimado. Mas quando ele caminhou um pouquinho mais, ele ouviu barulhos de animais domésticos, cachorros, gatos, galinhas, patos. E ele ouviu aquele movimento, aquele barulho, e ele foi em direção lá, e ele tinha chegado na terra prometida. E lá, ele começou a pregar o evangelho. A primeira coisa que aconteceu foi que a senhora lá que era líder, feiticeira, ela era líder lá do povo lá, ela disse, esse homem é de Deus, todo mundo é obrigado a assistir o culto. E todo mundo assistiu o culto, houve muitas decisões. E ali nasceu a igreja, hoje tem mais de 10 mil membros aquela igreja, a espalhada. Meus irmãos, às vezes o Jordão é logo ali. E muitas vezes nós nos sentimos ou acomodados ou cansados demais para caminhar um pouquinho mais até o Jordão. O Jordão é logo ali, e Deus está lá. Eu li todo o capítulo 3 de Josué de novo. Esse capítulo 3 fala exatamente da passagem do Jordão. Josué tinha visto acontecer com Moisés no Mar Vermelho, e agora Deus fez acontecer essas maravilhas que Deus fez, é porque o povo obedeceu, mesmo contra a vontade. Quarto movimento, quero chamar a atenção para esse texto aqui. E eu fiquei vendo os oficiais aqui à frente hoje, viu, pastor? Viu os seus oficiais, todos seus não, da igreja, né, do Senhor Jesus. São seus não, você não pagou por eles, é do Senhor Jesus. Mas eu vi os oficiais aqui à frente. Irmãos presbíteros, oficiais, quando os oficiais se levantam para serem pastores junto com o povo de Deus, muita coisa nova acontece. Diz o texto aqui, que no fim de 3 dias, enquanto eles preparavam para se levantar, demorou 3 dias para eles começarem a caminhar. Diz o texto que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Os oficiais passaram pelo meio do arraial. Aqueles homens que pareciam uma mão de obra estagnada, aqueles homens agora, vendo Josué, a luta de Josué, eles se levantam, e esses homens agora passam pelo meio do arraial e ordenam o seguinte, olha gente, quando os sacerdotes levitas passarem com a arca, vocês deem espaço para a arca passar, deixem a arca passar. E quando a arca passar e for caminhando à frente de vocês, vocês vão atrás dela 900 metros atrás. Não cheguem perto, não criem muita intimidade,
mas sigam a arca do Senhor. A arca do Senhor representava a presença de Deus. E sabe o que os oficiais fizeram? Povo, respeitem a presença de Deus. Andem com reverência diante. Quando passar, vocês se levantem. Vocês se levantem e sigam a arca do Senhor. Esses oficiais agora fizeram um papel extraordinário. Eles começaram agora a liderar o povo junto com Josué. Eles começaram a dizer, por favor, tenham respeito, tenham reverência para com as coisas de Deus. Quando falamos de arca, lembramos de Uzá. Uzá era um jovem impetuoso que achava meio arrogante, achava que podia tudo, e prepararam um carro novo para carregar a arca do Senhor, e Uzá, a arca ia para a casa de Obed-Edom, mas Uzá estava lá, e de repente os bois tropeçaram, a arca balançou, e Uzá disse, é minha vez, eu posso segurar a arca, eu vou dizer para todo mundo, eu segurei a arca de Deus, eu não deixei a peteca cair, eu quem fiz. E ele estendeu a mão com falta de reverência, e ele foi fulminado naquela hora. Meus irmãos, uma das coisas que acontece no verdadeiro avivamento é que as pessoas passam a ter não medo de Deus, mas respeito, reverência. As pessoas passam a se prostrar diante do Senhor, as pessoas passam a orar com mais fervor, as pessoas passam a ter em Deus uma referência espiritual profunda na sua vida, que eles se quedam diante do Senhor. E agora os oficiais levantam, e meus irmãos, quando há avivamento, os senhores presbíteros, diáconos, líderes aqui, quando há um avivamento, Deus levanta oficiais que passem no meio do povo, que congreguem, que dirijam, que ajudem o povo. Seu papel como oficial é fundamental. Hoje esse pastor, amanhã um outro pastor, depois de amanhã um outro, mas vocês oficiais permanecem. E quando vocês se levantam para poder dirigir o povo de Deus, a bênção é muito maior. Eu tive uma crise de esgotamento em 2011. A nossa igreja tinha passado por vários processos e nós fizemos uma festa de jubileu de ouro. Uma festa, nós conseguimos o maior palco político, político da cidade, conseguimos o Palácio Popular da Cultura, fizemos uma grande festa lá e eu disse, tá bom, até aqui. Eu estava desde janeiro de 2002 na igreja, era 2010, e eu disse, tá bom, basta. E eu estava muito, muito esgotado. E eu falei para o conselho, eu quero entregar, porque eu não aguento mais. E o conselho, não, pastor, você não pode fazer isso. Mas eu não aguento mais, você não pode fazer isso. E eu reuni o conselho e disse, irmãos, a única possibilidade de eu não entregar é se vocês reagirem. Se vocês se tornarem pastores comigo. Porque no presbiterianismo, o presbítero é pastor junto com o pastor. E eu expliquei para eles isso, nós vemos 1 Pedro juntos, oramos, choramos juntos. E num domingo, no culto da manhã, eu disse à igreja, irmãos, o pastor de vocês não aguenta mais. Irmãos, eu preciso que haja algo extraordinário de Deus. E o conselho se levantou, irmãos. E o conselho, nós estamos juntos, pastor. Você não está mais sozinho. E meus irmãos, da noite para o dia, eu tinha 11 presbíteros, da noite para o dia, eu ganhei 11 pastores comigo. E a igreja passou por um verdadeiro despertamento. E a igreja começou agora, porque a coisa foi tão boa, que normalmente o pastor faz visita, e quando o presbítero vai, pergunta ao presbítero, quando é que o pastor vai vir? Que em alguns lugares, presbítero, quando chega, a pessoa acha que não é suficiente. A coisa foi tão boa lá, que eu tinha um presbítero, chamado Isaac, e eu fui visitar uma família, e aí eu visitava menos que os presbíteros estavam visitando para mim, então eu visitava bem menos. Eu fui visitar uma família, fiz o meu melhor. Orei com eles, cantei, sabe, fiz carinho, sabe, eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo. Quando eu terminei, pastor, foi boa a sua visita, mas quando é que o presbítero Isaac vai vir nos visitar? O Isaac visitava melhor do que eu, e eu fiquei muito feliz com isso, porque é exatamente essa coisa, que os meus presbíteros, que eu achava que eram meus, é de Deus, viu? Que eles pudessem assumir. Aqui nesse texto nós temos os oficiais, se levantam no meio do povo, e meus irmãos, agora Josué é reanimado no Senhor. Eu oro a Deus para que os nossos oficiais, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, enfim, que todos sintam o toque de Deus para se levantar, para dizer, é conosco o problema, nós fazemos parte da solução. Isso é um dos aspectos importantes do avivamento. E por fim, meus irmãos, quero destacar o final do versículo 4. E aqui entra a resposta àquela pergunta. Qual a sua perspectiva? Tem muito crente que acha que já chegou no final.
a igreja não vai acontecer mais nada. Isso que está acontecendo é o máximo que pode acontecer. Meus irmãos foram, acho que 13 a 15 recepções, não sei quantos foram aqui hoje, mas isso aqui não é o final. Isso é o começo. Deus tem muita coisa a mais. Essa igreja maravilhosa, bem instalada, num lugar muito bom, mas Deus tem coisas a mais. Tem crente que acha que já chegou no limite, no teto, como se não tivesse mais nada a fazer. Tem alguns com a síndrome de Alexandre o Grande, que dizem, eu vou morrer que não tem mais mundo para conquistar. Tem muito o que fazer. E olha o que tem no final do versículo 4, o último movimento que eu quero chamar a atenção de vocês. Não vos chegueis a ela, a arca, meio do versículo eu estou, tá? Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Deus está à frente, através da arca, mostrando o caminho. Para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, vamos ver juntos? Por tal caminho nunca passastes antes. Meus irmãos, tem coisas novas vindo aí. Deus tem um caminho novo, Deus tem coisas novas para vocês, para nós como seus servos. Nós não vivemos tudo ainda. Eu estou com 54 anos de ministério, completando esse ano, mas é muita coisa que eu não vivi ainda. Eu quero viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Tem coisas novas acontecendo aí. Deus tem um caminho novo, eu tenho que cuidar de segui-lo, para não inventar coisa, mas eu posso seguir o Senhor, e Ele tem coisas novas, um caminho que eu nunca passei antes. Como me agrada saber que tem muita coisa que eu preciso saber ainda. Como é gostoso saber que eu não sei tudo que eu tenho que saber e que eu não vivi tudo que eu tenho que viver e que tem coisas novas que Deus tem preparado para mim. Deus tem preparado coisas novas para nós. Meus irmãos, há um caminho que a IPI de Chapadão do Sul não passou ainda. Não é tempo de arriar o ânimo, é tempo de reanimar-se no Senhor, é tempo de dizer, Senhor, nós estamos aqui, nós queremos orar mais, Senhor, nós queremos, Deus, ter mais comunhão contigo, Senhor, nós queremos abrir mão do que for preciso abrir, para que a gente possa caminhar contigo e experimentar o novo de Ti. Senhor, nós queremos ir até o Jordão, queremos o Jordão hoje, amanhã e sempre, nós queremos, mas queremos caminhar por esse caminho novo que nós nunca passamos antes. Irmãos, não tenham medo do que Deus tem preparado. Deus tem coisas boas para a nossa vida. Deus tem coisas boas para a sua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual a sua perspectiva de vida e caminhada cristã? Quem sabe você é dessas pessoas que acha que já viu tudo. Isso tem uma coisa que me deixa triste, é quando eu encontro com alguma pessoa que, por conta da idade, acha que já viu tudo. Você não viu tudo ainda, meu irmão. Minha irmã, tem coisa nova acontecendo. Tem coisa nova que Deus quer fazer na sua vida. Mas você está tão confortavelmente instalado no seu egoísmo, tão confortavelmente instalado na sua religiosidade, que você perde o novo de Deus. Tem coisas novas a acontecer ainda. Há um caminho que nós não passamos ainda. Há uma coisa nova, meu irmão, minha irmã, que Deus quer fazer na sua vida. Há coisas novas para a IPI de Chapadão do Sul, mas para seus membros em particular, individualmente. Santifiquem-se hoje. Façam uma proposta diante de Deus hoje, um propósito, melhor dizendo, diante de Deus hoje. Separar um tempo para Deus todos os dias na sua vida. Separar um lugar de oração na sua casa, no seu coração, para que você possa experimentar todo dia o Jordão de Deus. O Jordão de Deus é um pouco além do nosso esforço, é um pouco além da nossa visão, e às vezes até um pouco além da nossa percepção, mas o Jordão está ali no mesmo lugar, pronto para ser resposta de Deus nas nossas vidas. Que você não saia daqui hoje à noite sem estabelecer diante do Senhor o propósito de ser mais santo, mais santa. Desejo de experimentar as maravilhas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Santifiquemo-nos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.